Pronto, estamos vendo sobre Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, a extensão territorial. Ele é considerado um país transcontinental. Por que transcontinental? Porque seu território ele está presente em 2 continentes. Uma menor parte da Rússia é europeia, a menor parte. Mas menor parte, aí você faz, menor parte, então não tem muita influência não, essa parte europeia da Rússia, né? Tem sim, muita. Né? Cerca de 78% da população da Rússia está concentrada nessa região aqui, nessa parte europeia, embora seja a menor parcela do território. As 2 principais cidades do país estão nessa parte europeia, que no caso é a capital, Moscou, está aqui na parte europeia, e São Petersburgo está por aqui, também está na parte europeia. A maior concentração de pessoas está nessa parte, o maior índice de urbanização do país, de urbanização. Meu filho, eu não cliquei não. Você cliquei sem querer. A maior parte de urbanização, né, de cidades urbanizadas está nessa parte europeia. O maior nível de atividades econômicas, interação econômica está na parte europeia. Grande parte das indústrias do país está na parte europeia. Então, a parte europeia da Rússia é muito importante, embora seja a menor parte do território. Aí vocês vão ver que tem uma partezinha aqui que é os Montes Urais, né? Já viram? Espera aí que eu vou mostrar no mapa. Vou mostrar já no mapa no mapa físico. Já eu mostro. Mas espera aí. A Rússia é o maior país do mundo, então eles têm tipo, você olha assim e faz, vixe, deve ser um país que tem uma população muito grande, né? Porque já que tem um território muito grande, é o maior país do mundo, então eles devem ter uma população gigantesca. Aí vamos olhar a população. O idioma é o russo, tá no leste da Europa, tá vendo a localização leste da Europa, sendo que não é só no leste da Europa, né? Ele é transcontinental. Uma parte da Rússia tá na Europa mesmo, mas grande parte da Rússia, que é a parte da Sibéria da Rússia, está na Ásia. Espera aí, população. Ó. População da Rússia no ano de 2019, cerca de 145.872.260 habitantes. Ou seja, é um país, é a maior extensão territorial do mundo, mas não tem uma enorme população. Não é considerado um país povoado. O que é povoado, professora? Que tem uma grande densidade demográfica. Ou seja, como é que eu sei a densidade demográfica de um país? Eu pego a população absoluta, ou seja, isso aqui, 145 milhões e tal de habitantes, e divido pela área territorial, pela extensão. Aí vai me dar quantas pessoas tem por quilômetro quadrado. No caso, o IBGE já tem essa informação, a densidade demográfica. São 8 habitantes, em média 8, 9 habitantes por quilômetro quadrado na Rússia. Ou seja, é praticamente um vazio demográfico o país, né? Tipo, é um país gigante, mas não tem uma população também gigante. É um país com uma densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas habitando um quilômetro quadrado. E a gente vai ver que, na parte de população, né, do tópico do livro, a população da Rússia se distribui de forma muito irregular no território. Irregular quer dizer o quê? Que ela não se distribui de forma homogênea. Né? Ela, tipo, não é igualitária. Igual. Não é igual, isso, exato. Então, e grande parte das pessoas na Rússia se concentram justamente nessa parte europeia mesmo, né? Tem maior contato com a Europa. As maiores densidades demográficas da Rússia está na parte europeia da Rússia. E a gente vai ver que a parte leste da Rússia ela não é muito desenvolvida, é uma parte muitas vezes muito gelada, né, de temperaturas muito inóspitas. Não é um local que muitas vezes são locais que passam boa parte do ano com solo congelado, então não é muito propício para agricultura ou extrativismo, enfim. Também é uma das coisas que dificulta a ocupação na parte leste, certo? Sobretudo na parte leste, mas ao norte da Rússia, que a gente vai encontrar os climas mais frios na Rússia. O clima frio, polar, e o clima subpolar, né, que está na área ali de contato, próxima à área polar. E aí nessas áreas não vão ser muito habitadas, justamente por causa do clima, né, e também pela questão econômica. Mas a gente vai ver que essa área, por ser fria, não significa dizer que não contenha recursos minerais, certo? A gente vai falar já sobre recursos minerais da Rússia, e é um dos países que possuem as maiores reservas mundiais de petróleo do mundo, de gás natural do mundo. Eles são muito ricos nesse setor, na verdade, de minério, certo? Na classificação que eu vi um dia desse, a Rússia estava em terceiro lugar, né, de maior exportadora, produtora e exportadora de petróleo do mundo. E mantém muitas relações, principalmente com a Europa, né, vendendo seu petróleo e seu gás, principalmente para a Europa. Vou mostrar isso também nessas aulas de hoje. Então, densidade, deixa eu ver. Porcentagem de homens no território, 67 milhões. Mulheres, 78 milhões, tem mais mulheres do que homens. Urbanização do país,
74% do país é urbanizado, ou seja, grande parte das pessoas, mais de 50%, mais de 70% do país habita zona urbana. Zona rural, cerca de 25,4% do país habita zona rural. Ok, isso é dado recente, 2019. No livro de vocês, traz a porcentagem de urbanização de 74,3%, mas é da parte europeia, não dá no geral. Aqui, no caso, é do geral, né? Do país todo. Tá vendo? É no geral, população residente em área urbana, 74,6%. Isso aqui é no geral, do país como um todo. A maior parte dos russos habitam zonas urbanas. Deixa eu ver. O livro traz um dado interessante sobre a população da Rússia, que é o seguinte: a Rússia se preocupa muito com o seu crescimento vegetativo. Né? Uma das prioridades do governo é incentivar a natalidade. Por quê? Porque eles enfrentam um crescimento vegetativo negativo. E o que é o crescimento vegetativo? É o crescimento natural da população. O crescimento vegetativo, como eu já morri de falar para vocês, ele pode ser positivo, negativo ou até chegar a ser nulo. Mas geralmente o crescimento vegetativo é positivo ou é negativo. No caso desse país, da Rússia, é um crescimento vegetativo negativo. Né? A taxa de crescimento do país está em torno de 1,3% por mil negativos. Tipo assim, é menos 1,3% por mil. Né? Quer dizer que num grupo de 1.000 pessoas, geralmente, né, morrem mais pessoas do que nascem nesse país. Então, uma das prioridades do país é incentivar a natalidade, justamente pelo fato de que morrem mais pessoas do que nascem. E outra questão em relação à natalidade é que, por causa disso, né, porque o país ele meio que carece de mão de obra, carece, né, de uma população maior, eles incentivam a imigração, tipo assim, recebem imigrantes. É claro que principalmente aquele imigrante que tem uma qualificação profissional, tipo assim, que tem uma profissão e que tem uma qualificação nessa profissão dele, que tem anos de estudo, que tem uma especialização nessa área. Que é esse tópico de população, né? Pelo fato de que eles apresentam um crescimento vegetativo, um crescimento natural negativo, né, morrendo mais pessoas do que nascendo, o governo ele tem essa questão como prioridade e também, né, incentiva as famílias a terem cada vez mais filhos. Mas é uma coisa que tipo não vem dando muito certo, né? Não vem dando muito certo porque o crescimento, vou olhar aqui o dado mais atual, né? Taxa de natalidade. Vixe, mais atual está em 2017, assim, mas é atual, né? Atual. A natalidade dos russos no ano de 2017, ó, num grupo de 1.000 pessoas, nasciam em torno de 12,9 pessoas. A taxa de natalidade no grupo de 1.000 pessoas. E de mortalidade, deixa eu ver aqui, 12,9 também, estão vendo? Mas lá era quanto? Era 12, mesma coisa. Mesma coisa, né? Agora eu acho que deve ter alguma diferença sim, para estar assim igual aqui. Com certeza tem diferença, porque já que está dando negativo, né, no crescimento vegetativo, deve ter sim alguma diferença aí. Principalmente em relação à mortalidade, que deve estar maior. Porque de acordo com o livro de vocês, as informações do livro de vocês, está negativo. Então indica que está morrendo mais pessoas do que nascendo. Sendo que aqui no site IBGE, que vocês estão vendo aí com certeza, deu igual, né? Ó, a porcentagem no grupo de 1.000 pessoas, morrem em média 12,9 mil, e no grupo de 1.000 pessoas também, nascem em média 12,9 pessoas. Eu disse 1.000, foi na outra. 12,9 pessoas no grupo de 1.000. A taxa estaria de forma negativa, estaria nula, esse crescimento estaria nulo, né? Tipo, é igual, natalidade é igual a mortalidade aqui. Pelo menos com o site do IBGE. Mas com certeza deve ter uma diferençazinha aí que o site do IBGE não está mostrando pra gente. Se bem que esse dado é de 2017. E eu acho que o livro de vocês deve ter sido feito em 2018. Mas, enfim, deve ter uma diferençazinha para estar negativo no livro de vocês. De qualquer forma, é um crescimento muito crescimento não, né? Se for igual aqui, é uma taxa nula. Então, não tem crescimento essa população, não tem. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ó, taxa média anual do crescimento da população, vamos ver. Aqui está menos 0,014%. Então, tem diferença, por isso que está assim, né? 0,014%, tem uma diferençazinha. Que é no caso da mortalidade, que é maior. Por isso que está menos. Estão vendo aí? E é uma perspectiva até 2015, ó, até 2015. Tá sendo de 5 em 5, até 2015. Não tem a perspectiva atual, mas deve ser isso aí mesmo. Deve ter aumentado, certo? Por isso que o livro de vocês está menos 1,3% por mil. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa sobre população. Já vi densidade, já vi população total, já. Vamos aqui em cima, vamos ver indicador social.
Olha aí o IDH da Rússia. Eles possuem IDH acima de 0,800. O IDH é de 0 a 1. É um índice, né? Que varia de 0 a 1. E avalia a população de cada país, as condições de vida em cada país, conforme 3 coisas principais. A saúde do país, né? Expectativa de vida, a infraestrutura dos hospitais, se existem muitos hospitais para atender a todos, se existe médico, atendimento, prevenção de doenças, tudo isso conta. Ok, saúde. Conta também a questão da educação, grau de escolaridade do país. A gente vai ver que de coisas boas da União Soviética foi a questão da educação, porque a União Soviética investiu maciçamente em educação. A gente vai ver que antes da União Soviética se formar, em 1922, a Rússia era um país muito agrário e grande parte das pessoas eram analfabetas, mas com o incentivo que a União Soviética passou a dar no setor de educação, hoje praticamente quase 100% das pessoas com 15 anos ou mais no país tem uma grande taxa de alfabetização. E aqui tem. Olha que lindo. Quase 100% das pessoas na Rússia, quase 100%, são alfabetizadas. Isso é um índice muito grande. Né? Eu poderia olhar do Brasil aqui para a gente comparar. Vocês querem que eu veja? Vamos comparar a taxa de alfabetização das pessoas com 15 anos ou mais de idade no Brasil. Isso é um dos resquícios da União Soviética, né? Eles investiam muito nesse setor de educação. Muito, muito, muito. Compara a população também. Também tem isso, né? A quantidade de população. Mas olha a porcentagem do Brasil, né? Também é uma porcentagem alta, 93%. Muito maior do que eu imaginava. 93% de todas as pessoas que têm 15 anos ou mais, então tá bom. Não é um percentual tão ruim, não. Mas no caso da Rússia, né, que também é um país emergente, assim como o Brasil, chega a ser quase 100% das pessoas. É um indicador muito bom. Tá, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. O IDH é quase 1, é acima de 0,800, indica que é um IDH elevado, né? O IDH é elevado. É quase aí de um país desenvolvido, né? Porque geralmente países que estão acima de 0,800 são países desenvolvidos, mas eles não são desenvolvidos, são emergentes. A expectativa de vida no país é em torno de é mais baixa do que a nossa. 72,4 anos, a do Brasil está em torno de 75 alguma coisa. Aqui tem mais alguns dados, mas vou deixar para lá. Depois a gente olha isso aí. Pronto. Até uma página ali do coronavírus. Tem o quê? Uma página do coronavírus. Tem, eu nem prestei atenção. Cadê? Ali, coronavírus, Covid-19, lá em cima. Lá em cima? É porque o negócio tá lá em cima, deve ser por isso. Deixa eu ver. Sim, aqui, né? São dados do governo sobre o coronavírus. Interessante. O que quais são os sintomas, como é transmitido, diagnóstico, como se proteger, se eu ficar doente, serviço de saúde, fake news, perguntas frequentes, dados sobre coronavírus no Brasil, isso é interessante. Painel Covid, app coronavírus, material para desenvolvimento infantil, Disque Saúde 136. Esse número já ligou para mim. Orientações para retomada com segurança, dados sobre coronavírus. Não vou ficar muito tempo aqui não, porque senão não mudou o conteúdo, mas interessante, né, esse aqui? Cadê? Até 2/9. Até ontem, os dados, Atualizados. Atualizado. Vixe, eu tinha visto um dia desse que a população do Brasil tinha atingido 211 e aqui tá 210. Hein? Morte de Covid do resto. Morreu uns aí. Olha, bota ali, município. Recuperados em acompanhamento. Vixe, mais de 3 milhões, né? Recuperados. Cadê? Casos novos, casos acumulados, casos óbitos. Mas já tinha passado de... Eu vi que tinha passado de... É porque tem óbitos acumulados. Aqui, óbitos acumulados, aqui, ó. A gente tava olhando para aqui. Aqui são novos óbitos novos. 1.184 óbitos novos, né? Recente. E olha acumulado. De 1.000 já. Eu vi que tava diminuindo os óbitos, né? 1.184. Óbitos acumulados, mais de 120 mil, mais de 123 mil óbitos. Olha que lindo.
Essa Casos novos por dançazinha. dia. Ó, realmente está em queda, ó. Casos novos por dia, está em queda. Óbitos novos por dia de notificação. Caiu um pouquinho também. Tá com a bexiga, viu? Que lindo. Casos novos. Que lindo o mapa, eu tô falando assim, pelo amor de Deus. Jesus. Casos novos. Quanto mais forte a cor, indica que tem maior quantidade. E São Paulo. Óbitos novos. São Paulo, que não muda nada. Uhum. Muda nada não, né? Não. Mas pelo menos no Nordeste deu uma caída. Pelo que eu tô Tá bem clarinho. por região. Que massa, doido. Gostei disso. Não é? Podem olhar aí, viu? Abrir o site depois, dar uma olhadinha nessas informações. O Nordeste é o segundo maior. Segundo maior. Verdade. Segundo maior. Não, em população. Só olhando ou você está olhando em casos? Sim, é verdade. É, população. Cadê? Casos novos. Ixi, olha. Casos novos também né? Casos novos. Sudeste é primeiro, Nordeste segundo. Casos acumulados. Sudeste Também. também segundo. Tá. Óbitos novos. Ele também. Mais no 183. Sudeste. Nordeste. Não, tá em terceiro, né? Porque o Norte tá em segundo. E óbitos acumulados. Sudeste tá na frente. Jesus, 2 minutos. Ele tá em o Nordeste tá em segundo. segundo. Pronto, vamos sair daqui, senão não termina isso. Não. Mas é interessante essas informações. Não parar pra ver ainda não. Legal. Vamos lá, vamos falar da questão física da Rússia. Vocês estão vendo aí o mapa físico da Rússia. Os montes Urais, no livro de vocês não tem, né? Não tem um mapinha físico, assim, que falta disso. Não tem. Os montes Urais é essa parte aqui montanhosa que divide a parte europeia da parte asiática, certo? E ele também é um dos divisores, tipo assim, do que marca o que é Europa e o que é Ásia. Ele é um dos divisores da Europa e da Ásia. E também é um dos divisores, né, do que é a Rússia europeia e do que é, no caso, a Rússia asiática. Os Montes Urais, que é uma região aqui mais elevada do território. E aí a gente vai ver que, tipo, essa parte norte da Rússia é uma parte de clima mais frio, como eu já tenho falado, onde a gente vai encontrar as áreas mais geladas, sobretudo essa parte aqui da Sibéria. A Sibéria, o que é a Sibéria? A Sibéria é a região da Rússia que vai dos Montes Urais até o Oceano Pacífico. Então, toda a parte asiática da Rússia, que compreende mais ou menos 60% da Rússia, é a Sibéria. Lembra que na época de Stalin, do governo de Stalin, na União Soviética, Stalin, ele tinha uma prática de, assim, combater todo mundo que era contrário ao governo dele, né? Ele buscava os opositores dele e mandava grande parte deles para a Sibéria, para regiões frias da Sibéria. Vocês devem ter ouvido falar já nisso, ou não, nunca ouvi falar. Era uma prática de Stalin. Adorava mandar a galera do governo dele para a região fria da Sibéria, para prisões frias na Sibéria. E essas pessoas ficavam lá até morrer, praticamente, né? Então, era muito comum, ele adorava fazer isso, assim, bem legal, assim, era o fetiche dele, mandar essa galera, a galera que era opositor ao regime dele para a Sibéria, para a região fria da Na Sibéria. verdade, isso é tortura, né? É, tortura, então, eu falei assim de um jeitinho para vocês entenderem, assim, tal, mas assim, era tortura. Então, toda essa região aqui, que vai dos Montes Urais ao Oceano Pacífico, toda essa região asiática, compreende a região da Sibéria, certo? E, no caso, a parte norte é a parte mais fria da Sibéria, parte mais congelada, que boa parte do ano o solo fica congelado. Então, onde a gente vai encontrar climas frios, a parte norte é onde a gente vai encontrar climas frios e também subpolares. Aí, na parte continental da Rússia, essa parte mais central da Rússia, a gente encontra um clima mediterrâneo, principalmente nessa parte aqui europeia, né? A gente vai encontrar um clima mediterrâneo continental, onde a gente vai ter a presença das 4 estações do ano, onde a gente vai ter grande concentração de pessoas nessa parte aqui da Rússia europeia. Vai ter verões um pouco mais quentes, com temperaturas um pouco mais elevadas, na parte que for clima temperado. E invernos mais rigorosos, com temperaturas mais baixas. Mas, no geral, se você analisar a Rússia, no geral, é um país que possui temperaturas baixas no decorrer do ano quase todo, principalmente essa parte central a norte, né? De centro a norte. Temperaturas baixas no decorrer do ano todo,
E praticamente o território todo, né, neva em alguns períodos do ano. Então, possui clima temperado, tal. O clima temperado domina a oeste dos Montes Urais, na Rússia Europeia, e invade a porção asiática ao longo de uma faixa a sudoeste do território. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai aqui dessa parte oeste dos Montes Urais, aqui à esquerda dos Montes Urais, né? E vai até essa parte aqui central da Rússia, asiática. E a gente sabe que o clima temperado é aquele que tem as 4 estações do ano bem definidas. Oi, Ricardo. Quer falar? A Rússia recebe muitos imigrantes. Sim. No livro de vocês está falando o seguinte, está falando que por causa do crescimento vegetativo deles ser negativo, o país se abriu para receber imigrantes. E recentemente, depois que se tornou um país independente e tal, se separou da União Soviética, acabou em 91, a Rússia começou a receber e ela vem recebendo muitos imigrantes provindos de 3 regiões. Atualmente ela vem recebendo muitos imigrantes, principalmente da parte leste da Europa, essa partezinha aqui a leste, que é a parte da Europa mais pobre, que a gente já viu isso, é a parte oriental da Europa. Aí vem recebendo também grande quantidade de pessoas ao sul dessa região aqui do Cáucaso, que é uma região onde a gente vai encontrar alguns países que faziam parte da União Soviética, que não são tão desenvolvidos. Ela recebe também pessoas provindas desses países aqui. Essa região do Cáucaso é uma região de montanha, a mais elevada, sabe? Desse território aqui. Ela recebe também pessoas vindas daqui e recebe alguns imigrantes provindos da Ásia Central, da parte central da Ásia. Também grande parte de países que faziam parte da União Soviética. E o país também conta com a migração interna, provindos da parte leste, ou seja, da Sibéria, para a parte oeste do país, que é a parte europeia. O país também aceita, né, esses imigrantes vindos da parte leste para a parte oeste. De certa forma, para incentivar a economia do país e tentar ajudar aí essas pessoas, né, que vivem em situações, geralmente essa parte da Sibéria é uma parte de condições de vida mais precárias da Rússia. Então eles recebem sim imigrantes. É um país aberto à imigração, certo? Eles são abertos. Mas é claro, é aberto, tanto que o livro faz até uma ênfase aqui nessa parte de imigrações que vai dizer assim, que eles são abertos, mas que é um processo mais recente, esse processo de abertura para a imigração é um processo mais recente, data desse finalzinho aí da União Soviética para o momento que eles se tornaram independentes, e principalmente em decorrência de que falta mão de obra muitas vezes no país, tipo assim, que é escassa em alguns locais. Porque como eles têm um crescimento vegetativo negativo, né, morrem mais pessoas do que nascem, então eles precisam de mão de obra. Então, uma das coisas que favorece a entrada, eles aceitarem imigrantes, é essa questão. Mas não é tão fácil assim entrar na Rússia, não, como o livro está mostrando. O livro diz até assim, que o país flexibilizou tipo assim, deixou mais fácil a entrada de imigrantes provindos do leste, né, do extremo leste do país, da parte asiática, que é a região menos desenvolvida. De certa forma, colaborando, ajudando para que essas pessoas passem para a parte mais desenvolvida da Rússia. E tente aí uma condição de vida melhor. Mas, tirando isso, o livro também vai destacar que nos últimos anos, o país também tem sido polo de atração de imigrantes de outras partes aqui que não fazem parte da Rússia, de outros locais não russos, que no caso é essa parte leste da Europa, que eu já falei, a parte central da Ásia, e aqui os países que fazem parte dessa região montanhosa do Cáucaso. E grande parte deles, como eu falei, faziam parte da União Soviética. Cadê? Falei disso, deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Ao norte da Rússia, já falei da Sibéria, que compreende 60% do território, que é a parte asiática da Rússia, que vai dos Montes Urais até aqui o Oceano Pacífico, já falei disso. Aí vamos lá, na parte da Sibéria a gente vai encontrar planícies siberianas, que são áreas muito frias, geralmente nas proximidades de rios, né? Nessas áreas de rios a gente vai encontrar, na Sibéria, a gente vai encontrar áreas muito frias, que o solo permanece congelado boa parte do ano, que não é uma área muito povoada. Cadê? Que não permite a agricultura, muitas vezes, o extrativismo. E a gente também encontra algumas áreas de planaltos, né? É como o mapa está mostrando aqui, é Planalto Central Siberiano. A gente também encontra áreas de planaltos. E essas áreas aí de planalto apresentam um clima frio, cobertos pela taiga, vegetação da taiga, que vocês devem saber o que é a taiga, que é aquela floresta de coníferas, que as espécies são em forma de cone, tipo o pinheiro,
A gente também encontra pinheiros na floresta de coníferas na Rússia. Taiga, na verdade, é um bioma que tem como vegetação predominante essas espécies em forma de cone. E aí, e que é de onde se retira grande parte da celulose que produz papel no mundo todo. Inclusive, a Rússia também é uma grande produtora nesse setor, por causa que ela tem essa presença da taiga no seu país. E eu acho que eu ia falar outra coisa, eu não lembro o que era. Mas enfim, se eu lembrar, eu digo depois. Falei da parte física, falei da população, falei da importância das migrações, falei. Tá, só falta dizer outra coisa. Deixa eu botar aqui. Da parte de população. Deixa eu voltar aqui para o IBGE. Mas eu vou colocar aqui no site da plataforma. Vou entrar no ensino fundamental. Eu vou abrir o livro de vocês. Para mim, eu clico em recursos digitais, aí eu coloco o bimestre, a disciplina e coloco o ano. E já aparece. Livro do professor. E aparece o livro do aluno também para mim. Muito eficiente. Perfeito. Uau. Para vocês aparece só o livro do aluno. Aparece. Poder também ter o do professor, né? Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso do aluno, não. Tem, mas Aparece só mas pra vocês- gente baixar, só que é uns 4 GB o livro. Amigo, o meu não tem como baixar, não. Me diga.